Esse que está na foto ao lado de Bolsonaro é o ex-ministro da Justiça do governo dele, ou seja, Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal, mesmo preso desde janeiro, já que ele estava envolvido no golpe de 8 de janeiro, continua a receber pagamento como delegado da Polícia Federal sem trabalhar, não foi exonerado. A família do Anderson Torres, este golpista, padece com o sofrimento do câncer da mãe dele e as 3 filhas que não vão à escola psicologicamente perturbadas. Vamos assistir esse sofrimento merecido dele? Este vídeo vai provar de que quanto a cabeça não pensa, o corpo padece. Vamos assistir. E se gostou, por favor, se inscreva no canal. O estado de saúde de Anderson Torres está se deteriorando rapidamente e alimenta rumor sobre acordo de delação. É a matéria desta sexta-feira da revista Veja e tem um longo relato do estado psicológico de Anderson Torres, e ele está realmente tendo a saúde abalada, não consegue comer. A família dele está numa situação muito difícil, as filhas dele, inclusive menores de idade, estão fazendo tratamento psicológico e, na verdade, sofrem as consequências das ações do pai, infelizmente, não é? E o próprio Anderson Torres, ele está pagando o preço por ter entrado nesse projeto do Bolsonaro e tê-lo ajudado a cometer crimes. Então, aqui o que é preciso refletir, minha amiga, meu amigo, porque ouvindo esse relato que eu vou passar para você aqui da revista Veja, em algum momento as pessoas mais sensíveis vão sentir uma certa empatia por esse homem, não é? Mas agora vamos refletir, né? O que foi que ele fez? Ele não está nessa situação a troco de nada, né? Ele está nessa situação porque ele cometeu um crime grave. Ele, junto com o Bolsonaro, isso já está muito claro para todos, tentaram acabar com a democracia no Brasil. Quantos sofreriam com isso? O que aconteceria num país como o Brasil, tendo um ditador como o Bolsonaro? Se o Bolsonaro como presidente já é ruim, imagine o Bolsonaro como ditador. Mas vamos aqui ao que interessa. O 4º Batalhão da Polícia Militar do DF é um quartel como qualquer outro, mas desde 14 de janeiro ele está recebendo o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Nos últimos dias circularam rumores de que o Anderson Torres está negociando um acordo de delação premiada em troca de benefícios legais que basicamente são sair da cadeia. Não é? O que o Anderson Torres está querendo é sair da cadeia. E ele, em troca disso, ele revelaria detalhes do plano do Bolsonaro para desacreditar as eleições e se manter no poder. Ele nega a delação, seus advogados também, mas pessoas próximas ressaltam que o delegado está emocionalmente fragilizado, doente e reclama de abandono do Bolsonaro. O fato é esse: o Bolsonaro até arrumou advogado para o Anderson Torres, não é? Mas não tentou falar com ele, evidentemente, não lhe mandou uma mensagem. E também, na verdade, esses advogados que o Bolsonaro arrumou para o Anderson Torres tinham a função, basicamente, de impedir a delação dele, não é? E a sala improvisada onde ele está preso é uma sala com beliche, mesa, televisão, frigobar, banheiro, não é? Algo que é impensável para a grande maioria dos presos brasileiros, mas é uma pessoa que ocupou o poder durante um bom tempo, né? Desfruta das delícias do poder, desfrutou, né? Então, para uma pessoa assim, ter tudo isso é a mesma coisa que estar numa masmorra. E é nessa cela que ele também recebe as visitas, alguns poucos familiares e os advogados. Ele tem 3 filhas, o Anderson Torres, a mais velha de 13 anos, ele vê nos fins de semana, e as outras 2, de 9 e 11, nunca foram ao quartel, pararam de frequentar as aulas e estão passando por um tratamento psicológico.
Recentemente ele foi informado por uma irmã que a mãe dele havia voltado a fazer quimioterapia contra um câncer que ressurgiu após sua prisão. E isso realmente é muito doloroso, não é? Nós que somos pessoas decentes, temos empatia com os outros seres humanos, mas ninguém pode fazer nada. Ele cometeu crimes, não é? Ele e o Bolsonaro conspiraram para derrubar a República, para causar um mal a este país sem tamanho. E a família dele, infelizmente, vai sofrer está sofrendo por causa das ações dele. E desde que descobriu a doença da mãe, Anderson Torres entrou em estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu, acredite se quiser, 12 quilos. Ele está tomando remédios para o último nível de depressão. Relata o deputado Fernando Francischini, inclusive, que teve mandato cassado pelo STF por difamar as eleições, né, tal. O estado de saúde do Torres está na origem das especulações sobre acordo de colaboração e o boato ganhou força depois que os advogados dele, radicalmente contrários ao Instituto da Delação Premiada, deixaram o caso. Os advogados dele que tinham sido indicados pelos Bolsonaro, pela família Bolsonaro. E eles deixaram o caso sem razão aparente porque foram demitidos, né? A defesa foi assumida por Elmar Novaqui, um ex-militar que também foi chefe da Casa Civil do governador Ibanez Rocha. E o Anderson Torres não tem nada a revelar, disse Novaqui à Veja. Segundo ele, a defesa vai continuar insistindo na linha de que as invasões dos prédios públicos seguidas de vandalismo ocorrem há décadas em Brasília, e isso não é verdade. O que aconteceu lá nunca aconteceu no Brasil, mas eles podem falar o que eles quiserem. Não é? O advogado sustenta que nos milhares de páginas do inquérito que tramita no STF não consta um único depoimento ou prova de que o ex-ministro tenha incentivado ou praticado qualquer ato golpista. É que ele quer prova por escrito. Não é? Não tem prova por escrito, minha amiga, meu amigo, e não existe ninguém, não é? Isso é bom que todos tenham em mente, não existe ninguém que faz delação premiada que antes de fazer a delação premiada admite que vai fazer a delação premiada. A delação premiada só se torna conhecida depois que é feita, aceita pelo Ministério Público, aceita pela Justiça e sancionada, aí a delação premiada vem a público. E é óbvio, não precisa de muita investigação, claro que tudo tem que ser provado, mas não precisa de muita investigação para saber que o Bolsonaro estava no meio dessa minuta golpista, até porque o senador Marcos Duval revelou que em uma reunião com Daniel Silveira, o Bolsonaro e o próprio senador Marcos Duval, a minuta golpista foi discutida. E onde é que ela estava? Na casa do Anderson Torres. No caso da Bahia também, não é? Das ações dele que estão documentadas para impedir a movimentação de eleitores de Lula no dia do segundo turno. Ou seja, o Anderson Torres, as penas de prisão que estão sendo previstas para ele somam 91 anos. Se ele não delatar o Bolsonaro, ele vai ficar na cadeia, pelo menos, na melhor das hipóteses aí, uns 5, 6, 7 anos, se for só isso. No mínimo, ele vai pegar penas de prisão do nível da do Cabral, que ficou uns 5 anos preso aí, até conseguir uma liberdade provisória e tal. Então, o Bolsonaro, vejam que ele está quietinho, submergiu, porque ele sabe que a situação dele é muito grave. Eu só acho errado este delegado da Polícia Federal, vagabundo, bolsonarista, sabotador da democracia, estar preso sem trabalhar e recebendo grana pública como delegado da EPF, não foi exonerado. Isso é um absurdo, gente. E aí, deixe seu comentário gentil.